D'Amico. O meu Andrei D'Amico. E vamos direto pro vídeo. Então, gente, hoje o assunto é sério, mais uma vez. É novamente o assunto da Covid, mas dessa vez eu trouxe o resultado, né? A certeza que a gente tem. Porque até aquele vídeo a gente tinha meio que... como é que fala? Indícios. Indício. A gente imaginava que seria Covid, só que dessa vez a gente já foi confirmado. A certeza. Tem o resultado do Covid. Sei. Mostrar o resultado primeiro pra eles? O que você acha? Então, a gente vai explicar melhor. Porque além dos resultados que a gente tem um indício de como a gente pode ter sido contaminado. Por quê? Nós saímos muito pouco de casa. E não foi, como eu falei no outro vídeo, não foi só eu, não foi só ele, foi a família toda, que é minha mãe, meu pai, o Andrei e eu. Enfim, pode continuar. E aí a gente descobriu mais ou menos uma linha do tempo de possibilidades de contaminação que a gente pode ter acontecido, né? E uma dessas possibilidades ocorreu... Na verdade, essa possibilidade é a possibilidade confirmada. Confirmada. Não é mais, é a possibilidade real. Porque no finalzinho, porque a história é um pouco longa. Por volta do dia 17 de abril, mais ou menos, na segunda semana de abril, meu pai precisou fazer uma obra aqui em casa. E precisou comprar alguns materiais para poder fazer, né? Somente tijolo. E era um tipo de mercadoria que não tinha como ele transportar aqui até em casa. E a loja de material de construção, ela fazia a entrega desses tijolos. E aí, nesse dia 17, logo pela manhã, nas primeiras horas da manhã, ele resolveu isso nessa casa de material de construção, solicitou, né, os tijolos e voltou para casa. E os entregadores, né, porque são alguns rapazes, se eu não me engano, dois ou três rapazes, vieram até a nossa casa fazer a entrega desses tijolos para poder fazer aqui o serviço aqui em casa. E nisso, recentemente, nós descobrimos que foi a partir desse evento que nós fomos infectados. E por quê? Porque logo depois do dia 17, minha mãe começou a apresentar alguns sintomas. Foi até bastante tempo depois, foi acho que uns 14 dias depois do contato, né? Demorou um pouco. Dia 17 foi a data que meu pai foi até a loja de material de construção, mas a minha mãe começou a demonstrar uns sintomas um pouco estranhos no finalzinho de abril, na semana assim que terminou o meu aniversário, mais ou menos, aí uns 5, 6 dias depois. No dia do aniversário do André, a gente tava todo mundo bem. Tava todo mundo bem, aparentemente. Inclusive tem vídeo do aniversário deles, vocês dêem uma olhada, vocês vão ver que a gente tá com cara de estar bem. E logo em seguida, a minha irmã não conseguiu mais gravar vídeo, porque a situação piorou a partir daí. Depois do meu aniversário, tinha alguns vídeos gravados, se eu não me engano, Acho gravado. que só. Eu e ela, e aí a gente soltou esse vídeo. Mas na semana, ali no finalzinho de abril, ela não postou mais por um tempo, porque a minha mãe havia começado a apresentar sintomas, febre, dor no corpo, tosse principalmente. E isso aí foi desencadeando. Minha mãe foi a primeira a ser contaminada. Depois acho que foi Depois você. eu apresentei sintomas. Depois eu. No último domingo de abril, minha irmã também, no mesmo dia, apresentou sintomas. E meu pai foi apresentar sintomas depois que a gente já estava melhorando. Da última semana do mês de abril para a virada de maio. E nessa semana, inclusive, meu pai tinha sido vacinado. Foi no dia que ele vacinou que ele começou a piorar. Infelizmente, a gente nem pôde trazer o registro, porque nessa semana que ele tomou a vacina, foi exatamente o momento em que a gente teve uma piora. Sim. E eu tava muito mal, minha mãe muito mal, meu pai piorou, ela muito mal. Meu pai piorou em seguida uns quadros mais sérios da doença.
por ele já Da ter casa, né? uma certa idade, mas também porque a Covid, né, ao que parece, e a gente teve no médico que atestou isso, ela afetou de alguma forma o pulmão deles. Então, até o quadro de tosse, para eles ficou mais prolongado e eles ainda têm alguns resquícios de tosse. Mas assim, em vista do quadro No grave geral, que né? a gente teve, assim, mais sério, mais agudo, eles estão bem melhor hoje do que há 2 semanas atrás. E a gente descobriu a contaminação por esses rapazes que vieram até a nossa casa para fazer entrega, porque hoje a minha mãe descobriu que o proprietário da casa de construção que entregou os tijolos, ele tinha falecido. Infelizmente. Infelizmente. Hoje, se eu não me engano, no dia que a gente tá gravando. Isso. Então, gente, só para poder esclarecer, porque a gente foi gravar o vídeo e parece que não ficou muito claro esse final. O senhor da casa de construção que a gente citou no vídeo, ele contraiu a Covid-19 em função provavelmente dos funcionários que trabalham lá, porque eles vieram até aqui e depois disso a gente obteve os primeiros sintomas. Esse senhor, ele se contaminou, ele foi hospitalizado, ele ficou no respirador por um bom tempo, até ali no finalzinho do mês de abril. Não foi um bom tempo, na verdade foi um curto tempo, porque no dia 17 ele ainda estava bem, estava trabalhando. Provavelmente ele deve ter sido hospitalizado ali na semana de abril, no finalzinho de abril mesmo, ali depois do dia 20. E daí ele não resistiu à Covid e veio a falecer. Então essa é a nossa hipótese de ter acontecido isso, por causa da proximidade, por causa desse evento em particular, que foi a compra desse material de construção e os rapazes da própria loja que trouxeram aqui. Então a gente intui que houve uma contaminação a partir disso. E na época que meu pai comprou, foi no dia 17 de abril, eu estou recordando vocês para poder refrescar a memória, o dono ainda estava vivo, estava atendendo normalmente. Então, assim, a hipótese mais óbvia é que houve contaminação nesse lugar. Um passou pro outro. Um passou pro outro, né? É uma coisa muito comunitária, porque a gente não tem a dimensão, embora acho que as pessoas elas têm que manter os cuidados necessários, lavar as mãos, usar a máscara. Enfim. Mesmo assim, é um risco muito grande. E ainda mais para quem não faz uso desse tipo de proteção. O que aconteceu foi um fato que saiu de controle. O fato não... que estava realmente fora do nosso controle, porque vocês devem notar que a gente faz vlog aqui no canal, que todas as vezes a gente sai com a máxima proteção possível. Eu já mostrei até no vlog, inclusive do Guanabara, eu passando álcool em gel, não foi? A gente evita gravar em horários de muita movimentação, em supermercado, em lojas de veterinária, em qualquer lugar que a gente vai, a gente evita horários que tem pico de pessoas na rua, e a gente grava rapidinho, volta para casa, a gente mantém esse contato e essa rotina. A gente tenta ter o mínimo de contato. Inclusive, ano passado a gente não pegou. Sim. E esse ano a gente não conseguiu evitar, ainda mais porque, deixando bem claro, a Covid está piorando cada vez mais. Não é porque tem um ano e você já cansou que a Covid vai deixar de existir. Exatamente. Então mantenha os protocolos, todo cuidado é pouco. Então é o que eu disse no outro vídeo, passem álcool em gel, use máscara, tenha cuidado com você, com a sua família e com todo mundo que você ama. E isso que ela falou sobre a gravidade da doença é muito sério. Vocês devem estar acompanhando aí nos jornais. Sempre aparecem notícias de novas variantes surgindo. Então é necessário, mais que nunca, mais do que até no ano passado, redobrar os cuidados usando máscara, mantendo o distanciamento, fazendo uso do álcool gel e saindo o mínimo possível de casa. E quando você vai se vacinar na sua idade, e não vacina só a primeira dose não, vacina a segunda, porque a primeira não é o suficiente, tá, gente? Exatamente. Porque tá tendo casos de muita gente não se vacinar na segunda dose. Entenda, não é porque você se vacinou na primeira que você está
livre da doença. Você corre o risco de pegar ainda a doença. Você só pode ter certeza quando tiver 50% da população vacinada, você ainda tem que usar máscara, tá bom? Com certeza. E mesmo quem completou o ciclo de vacinação, tomou a primeira e a segunda Tem que dose, usar máscara. os cuidados ainda são necessários, porque a vacina, ela inibe a internação nos hospitais, mas não inibe de você contrair a doença. Por quê, gente? Pra você não contrair a doença, pelo menos 50% da população. E não temos isso no Brasil ainda, infelizmente, né? Enfim, por causa de... Vocês sabem por quê. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora. E a gente espera que em breve a gente possa estar vacinando, tá mostrando pra vocês. A minha mãe vai vacinar no próximo meu pai também, mês. a segunda dose. Meu pai vai tomar a segunda dose também. E a gente vai tentar registrar na medida do possível. Também vai manter todo o protocolo. Aquilo que a gente já fazia antes. Que era ser o mínimo de casa, se sai de casa. Tome cuidado, use máscara, passe álcool em gel, tenha cuidado com a sua família. Você gosta do amiguinho? Gosta, gente. Todo mundo gosta, todo mundo tem amigo, todo mundo quer conversar. Conversa pelo WhatsApp, depois você se encontra, depois da pandemia. Espera as coisas se acalmar. Faça uma videochamada. Faz uma videochamada, tá tudo tranquilo. Liga, sei lá, qualquer coisa. Exatamente. Tá todo mundo junto, mas todo mundo precisa estar, cada um no seu canto, para que a gente possa combater a doença, enfim, ter dias melhores, dias felizes. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né, o mínimo da informação que a gente deu para vocês. Deixe seu like, comentem aí embaixo, me siga nas redes sociais e um beijão para você.